para estar compartilhando, né? Dependemos do Espírito. Eu gostaria que nós abríssemos a carta aos Colossenses, capítulo 2. Esse dia temos estado lendo essa carta, né? Uma carta, como todas as cartas do interesse da igreja, né? E essa carta também, como toda a palavra de Deus, ela tem a sua profundidade e tem uma lição, um ensino prático. Nesse dia, nós estamos ali junto com os irmãos, né, na Rocinha e no Sapê. Deixa eu só interromper um minutinho. Pode. Irmão, nós esquecemos de avisar as crianças que têm de 4 a 11 anos. 11 anos, Kátia? De 4 a 11. Aí as crianças que estão nessa idade para ir mais para lá, porque vão ficar com as irmãs ali. Então, como nós estávamos falando, irmão, essa é uma carta que nós temos esse dia compartilhado, né? Ali, né? Na Rocinha, no Sapê. E temos já lido toda ela e tocado, né? Aquilo que o Senhor tem nos dado. Mas o capítulo que nós temos, que o Senhor nos reteu, é o 2. Hoje eu gostaria também de ler esse capítulo 2, que ele é importante, por aquilo que está contido nesse capítulo. Mas antes de ler o capítulo 2, eu queria ler logo o começo, o início do capítulo 1, o 3 e o 4, porque essa epístola, interessante que ela começa, o início do que Paulo, pelo Espírito, escreveu, né? Ele toca numa questão da fé. Dentro da carta, existem 5 versículos que falam sobre fé. E a maior parte desses versículos que falam sobre fé está no capítulo 1. Eu creio que o Espírito Santo colocou aqui propositalmente a questão da fé, porque é importante ter isso na mente, a questão da fé, para a gente compreender bem, porque o assunto que ele vai entrar fala dos mistérios de Deus, daquilo que está no coração de Deus, o qual o homem não tem como entrar, porque o homem precisa primeiro do Espírito Santo para poder entender, até mesmo falar, como Paulo fala nessa epístola, dessas profundidades. Esse assunto é um assunto, irmão, que vem diretamente dos céus para o povo de Deus. É um privilégio da igreja compartilhar, sabe, esses assuntos diretamente de Deus pelo seu Espírito. E nosso irmão Paulo, né, de uma forma proposital, creio pelo Espírito, ele começa a tocar na questão da fé, por causa do assunto que ele vai tratar, que é um assunto fora da dimensão natural, fora da dimensão terrena, fora daquilo que a mente pode prescutar. Olha, eu vou ler aqui, ó. Graças damos a Deus, Pai nosso Senhor Jesus Cristo, orando sempre por vós. Paulo fala que estava sempre orando pelos irmãos. Era o encargo que estava no coração de Paulo. Orar pelos irmãos. Existe uma razão do porquê ele está falando isso. Aí nós vamos ver no capítulo 4. Ele vai falar por que está orando pelos irmãos. Porque há uma necessidade de estar orando. Quando estamos dentro desse princípio. Quando se compreende com exatidão esse assunto que ele vai compartilhar no capítulo 4. Que está relacionado ao Evangelho. Esse é um princípio básico do Evangelho. A gente compreender a questão do que ele vai tocar aqui. Por isso ele está orando. Ó. Porquanto ouvimos da vossa fé,
em Cristo Jesus e da caridade que tem com todos os santos. Essa é a razão, a fé. Porque ele percebeu que os irmãos, sabe, estavam avançando, porque os irmãos creram. Eles tinham fé. E desde quando os santos compreendem a questão da fé, sabe, quando se aproxima de Deus, isso é importante. Então Paulo entendeu logo que precisava estar orando pelos irmãos. Porque os irmãos estavam numa direção certa do Espírito. Esse é o princípio do Evangelho. Quando nos aproximamos do Evangelho por fé. Então podemos trilhar, sabe, e alcançar a profundidade de Deus pela fé. Porque quando falamos de fé, estamos falando de nós depender de Deus. Depender do Espírito. Depender da palavra. Crer na palavra de Deus. Amém? Porque diz a Escritura, irmão. Essa questão, principalmente no nosso tempo, temos que entender bem isso aí. Sabe por quê? Porque estão se falando muito em fé. Mas existe a fé fingida. Paulo fala sobre isso. Alguns naufragaram na fé, a fé fingida. E hoje se fala muito de fé. Mas, irmãos, nós temos que entender essa questão com relação à fé. Porque existe uma fé na fé. Existe fé na fé. Centralizando, sabe, a nossa positividade em crer. Então, fé na fé. Hoje a gente vê muito isso. Que não importa, sabe, no que estamos crendo, importa se nós temos fé. A Escritura, sabe, tem um princípio contrário disso aí. Então nós temos que ter o cuidado com isso aí. Fé na fé, sabe. A Escritura, quando fala de fé, eu queria que a gente abrisse também, me parece que é Romanos 10, 17. Para a gente poder continuar isso aqui. Deixa eu ver se é 10, 17 mesmo. Não sei se é 10, 17 ou 10, 7. É 10, 17 mesmo. De sorte que a fé é pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então essa é a fé que Paulo está falando. É aquela fé quando nós cremos na palavra de Deus. Por que, irmão, na palavra de Deus? Porque na palavra de Deus, irmão, onde está contido todo o programa, toda a administração de Deus, tudo aquilo que Deus realizou no seu Filho. Primeiramente, antes de existir a criação. Antes de existir a criação, já estava no coração de Deus, sabe, esse programa. E eu creio que é por isso que Deus criou. Porque ele já tinha um programa no seu coração. Uma programação da sua vontade de concretizar o que ele queria criar. Porque Deus sabia que quando se propôs a criar, ele sabia que haveria uma queda. Mas ele já tinha a solução no coração dele. Então ele realizou algo no seu Filho, antes de existir o pó da terra. Baseado no que ele realizou em seu Filho, que estava no coração de Deus, que por isso ele criou. Ele não criou esse universo para perder, para abrir mão. Já estava dentro do coração de Deus, essa queda ele já tinha, sabe, a solução. Por isso diz a Escritura que Jesus Cristo ele é o Cordeiro morto antes da fundação do mundo. Ele já tinha algo. Eu estou falando para a gente poder entender, sabe, por que nós temos que, porque dessa fé, sabe, nós temos que crer na palavra. E a palavra tem o poder de gerar essa fé em nós. Só a palavra tem esse poder de gerar essa fé. Nós estamos falando a fé que é gerada pela palavra de Deus. Amém, irmãos?
Porque para a gente poder entender, sabe, a dimensão da operação de Deus pelo seu Espírito. Olha que João fala, irmão, eu não quero que vocês creiam em todos os espíritos, mas provai. Porque existe, sabe, outras crenças que permite, sabe, irmão, que outros espíritos operem. Então, por isso nós temos que ter cuidado de termos fé na fé. Nós temos que se ver se a nossa fé está baseada na palavra de Deus, amém? Que aí nós permitimos o Espírito de Deus operar, porque Ele é o Espírito da verdade. Ele opera através da palavra. Quando você vê Gênesis, você vê, sabe, o mundo sendo concretizado em realidade, mas você vê através da palavra. Então esse é o princípio. Deus opera através da sua palavra. Então por isso que Paulo, quando percebeu que os irmãos criam na palavra, sabe por quê? Porque o que sucede aqui nessa carta é que Epáfras era um dos irmãos que eu penso assim, não fecho questão nisso aqui que eu estou falando. Isso é um pensamento meu. Epáfras era um irmão que, é um irmão que, o que ele compartilhou com Colossenses, foi o que ele ouviu de Paulo. A administração que Paulo pregou durante 2 anos em Éfeso, para toda a Ásia. E Epáfras e Colossenses, apesar de que ele não conhecia os irmãos, como ele diz aqui nessa carta, creio que os irmãos já leram, né? Que tanto Laodiceia como Colossenses não conhecia ele em rosto, fisicamente, mas era um fruto do trabalho da obra de Paulo. Sabe? Por certo, quando Epáfras falava com os irmãos, né, dos irmãos de Colossenses para ele, sabe, era um relato que ele ouvia. Então essa carta é baseada, eu creio que no relato que Epáfras compartilhava com Paulo, daquilo que ele compartilhava e daquilo que o Espírito estava, sabe, trabalhando com aquela cidade, porque creu na palavra. Você vê que essa carta aqui é uma carta profunda. Eu equiparo ela com Efésios. Para a gente entender Colossenses, a gente precisa ler junto com Efésios. Esse complemento em si. Então, a questão aqui da fé, né, irmão? Como nós estamos falando, né? Vou ler de novo. Vamos lá para Colossenses. Porquanto ouvindo da vossa fé em Cristo Jesus e da caridade que tem para com todos os santos. Então, ele ouviu, sabe? Ele percebeu que os irmãos, sabe? Deu crédito na palavra. Então você vê, esse é o princípio. Se alguém crê, irmão, então aí nós abrimos uma porta para Deus dispensar a sua palavra. Sabe? Nós abrimos uma porta para que Deus possa, sabe, abrir o seu coração, tocar na profundidade daquilo que Ele realizou para nós, aquilo que seu Filho fez, que é isso que Ele vai compartilhar nessa carta aqui, sabe? É aquilo que Jesus Cristo conseguiu na sua humanidade, na sua morte, na sua ressurreição e ascensão. São coisas que Ele conseguiu, sabe, para que a igreja alcance o propósito de Deus. Porque existe uma programação da parte de Deus para que a igreja conheça. Existe uma economia. As coisas não são feitas de qualquer modo. As coisas têm que ser feitas de acordo com esse programa administrativo de Deus. E o Espírito Santo segue essa ordem e essa administração. É assim que Deus libera o seu poder. A eficácia e o poder da palavra. Eu queria, antes de entrar no capítulo 2, eu estou dando essa volta aqui para a gente poder compreender ele. Mas eu gostaria que a gente também abrisse aí, a questão é Gálatas.
Gálatas 3. Gálatas era uma igreja que estava se movendo da fé. Gálatas estava saindo da fé. E Paulo, quando percebeu que eles estavam se movendo da fé, sem eles perceberem, mas Paulo percebeu, porque ele compreendia muito bem esse assunto. E quando ele estava se movendo da questão da fé, então ele chama a atenção dos irmãos. Olha o que ele fala no 3. Ele fala bem forte. Olha, insensato Gálatas. Quem vos fascinou para não obedecer à verdade? A vós perante os olhos de quem? Jesus Cristo já foi representado como crucificado. Ó, quem vos enganou, quem vos fascinou, quem vos enfeitiçou a não obedecer à verdade? Os gatos estavam deixando de obedecer à verdade. Sabe por quê, irmão? Porque eles estavam abrindo mão da fé. O que tem a fé com a obediência? Sabe o que diz a Escritura? Que sem fé é impossível agradar a Deus. Se a gente não crê, não tem como a gente obedecer a Deus. Mesmo que a gente queira achar a palavra de Deus certa, concorde com ela, mas a gente não tem uma condição de obedecer. Então isso que estava acontecendo com os Gálatas. Sabe? E Paulo percebeu que eles não estavam mais obedecendo o Evangelho, porque eles estavam se afastando da fé. Sabe por quê? Porque estavam abrindo mão da palavra, do ensino que Paulo tinha administrado a eles. Porque Paulo estava compartilhando o Evangelho. O Evangelho é para a obediência de todas as gente. É para o ser humano obedecer a Deus. Sabe por quê? Porque o ser humano tornou-se rebelde e desobediente. Por quê? Por causa do pecado. Sabe? Que danificou a natureza humana. Quando Deus criou o homem, Ele criou com a natureza humana. Programado na sua natureza para obedecer a Deus. Quando ele, sabe, irmão, desobedeceu a Deus, quando o pecado entrou no mundo, que entrou na natureza de Adão, causou um dano na natureza. O homem agora não pode mais obedecer a Deus. Porque na natureza humana tem uma outra natureza maligna. Uma natureza que é contrária à vontade de Deus. Contrária à programação de Deus. Porque o homem foi criado com um objetivo, com um propósito. E agora, pela fé, quando se crê no Evangelho, nós de novo podemos obedecer a Deus. Amém? Olha, eu quero que vocês... Vamos abrir um outro capítulo. Eu vou voltar aqui para Gálatas, que eu queria falar aqui a aula. Romanos 16, 25. Eu vou ler porque está sendo gravado. Romanos 16... Não sei se vocês já perceberam esse capítulo. Romanos 16, 25. Olha o que está escrito. Ora, aquele que é poderoso para vos confirmar, segundo o meu evangelho, e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério, que desde os tempos ocultos, que desde os tempos eternos esteve oculto, viu, irmão? Ele está falando desse evangelho. O evangelho, sabe, era algo que Deus já tinha programado no coração dele, já estava no coração de Deus, sabe? O Evangelho já era conhecido por Deus antes de existir a criação. Porque o Evangelho, irmão, era a solução para que a criação pudesse alcançar o propósito de Deus. Estava oculto, mas era o que Deus tinha. Era a confiança de Deus em Ele seguir a criar. A esperança que estava no Evangelho, porque era aquilo que Ele fez no seu Filho. Esse é um tempo do que Deus fez em seu Filho. Olha, vou continuar aqui. Mas que é manifestado agora, esse mistério que estava oculto antes dos tempos eternos, manifestado agora, notificado pela Escritura,
dos profetas, segundo o mandamento de Deus eterno, a todas as nações, para a obediência de quê? Da fé. Viu, irmão? Todas as nações, sem excluir nenhuma, elas foram chamadas, sabe? Foram criadas para obedecer a Deus. Porque as nações é constituído de seres humanos, amém? Foram chamados para obedecer o Evangelho. Sabe por quê? Porque onde está constituído tudo que Deus realizou para que o homem possa alcançar o propósito de Deus. Se ele crê, sabe, ele pode obedecer a Deus. Se ele não crê, irmão, então ele não tem como obedecer a Deus. Você vê como é importante a questão da fé? Não é a fé positiva na fé, é a fé em crer a palavra de Deus, amém? Onde está contido toda a provisão de Deus, que ele conseguiu, através do seu Filho, na humanidade do seu Filho, na sua morte, ressurreição e ascensão. E a igreja precisa compreender, conhecer o que Deus fez na sua humanidade. Por que o verbo teve que se fazer carne e habitar entre nós? Por que ele teve que morrer? O que ele conseguiu na cruz? Por que ele ressuscitou? O que ele conseguiu na ressurreição? Porque como homem, ele se ascendeu em glória, está à destra de Deus, sabe, e intercede por nós, ele é o sumo sacerdote, é o nosso advogado. Por que isso? Quais são as previsões, sabe, contidas ali? A igreja precisa crer nisso aí, sabe, e para ela crer, ela precisa conhecer, porque a fé vem pelo ouvir, para que o Espírito Santo possa trabalhar e a gente entender o que está acontecendo no nosso dia a dia, na circunstância que Deus cria. Porque Deus tem um propósito, amém, irmãos? Não é só crer em Jesus Cristo, irmão, sabe? Ser salvo, ser livre do lago de fogo, não é só isso. Deus tem um propósito. E nós temos que nos valer do que Deus fez por nós. Porque senão nós vamos improvisar. E Deus não opera na nossa improvisação. Voltando para Gálatas. Vamos para Gálatas. Porque, como nós falamos, Gálatas estava recuando da palavra. Sabe, irmão? Então, se a pessoa recua, se a pessoa não crê na palavra, o Espírito Santo não tem como nos conduzir. Ele quer conduzir aqueles que crê. E que estão dispostos porque crê na palavra. Estão dispostos a abrir mão das suas vidas. Negar a si mesmo. Não confiando em si mesmo, mas confiando na proposta de Deus. Confiando nas provisões que Deus tem para nós, amém? E quando nós cremos, o Espírito entra com ação, com poder, operando em nós, porque cremos, aí nós podemos dar passo de fé. Porque senão, a nossa atitude, o nosso hábito será sempre religioso. Certo? Isso ainda é natural, ainda é terreno. Religiosidade não pertence à esfera celestial, é a esfera natural. São coisas desse mundo. E a igreja precisa entender isso aí. Mas olha, vou ler aqui. Só quiseram saber isto de vós. Recebeste o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Só estou insensato que, tendo começado pelo Espírito, a cabeça agora pela carne? Será em vão que tenhas padecido tanto? Se isso foi em vão, aquele, pois, que vos dá o Espírito é que opera maravilha entre vós. Faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Claro, pela pregação da fé, irmão.
não pela pregação da lei. Se nós estamos, irmão, sabe, debaixo de requisitos da lei, que Paulo está aqui falando, sabe, nós privamos o Espírito Santo. Porque nós precisamos crer na palavra, para o Espírito Santo dar seguimento na obra de Deus, na vida de cada irmão e na igreja de uma forma coletiva. Por isso que a igreja não pode, nem deve abrir mão da palavra, amém? De Deus. Então você vê, ele está perguntando. Sabe? É pela pregação da fé. Então você vê, voltando lá para Colossenses, ele fala aqui, né? Começaste bem no espírito e a cabeça na carne. Era a questão dos... Porque os gatos, a receber a salvação, a ser integrado no corpo de Cristo, isso foi feito pela fé, quando eles creram. Mas isso é o início. Eu não quero falar antes de ler o que eu pretendo ler, para poder mostrar. Voltando lá de novo para Colossenses 2. Nós ainda temos aqui, nessa questão do versículo 4. Porquanto ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus, da caridade que tendes para com todos os santos. Agora eu quero pular para o 23. Do capítulo 1 ainda. Ó. Ele fala, se na verdade permanecerdes fundado e firme na fé, e não vos moverdes da esperança do Evangelho, que tendes ouvido, qual foi pregado a toda criatura, que é debaixo do céu, do qual eu, Paulo, estou feito ministro, viu, irmão? E não vos mover. A igreja não pode se mover da fé. Como nos movemos da fé? Quando nós deixamos de ouvir a palavra de Deus. Porque, volto a falar, essa fé aqui é a fé que é gerada pela palavra. Para que a igreja possa trilhar o caminho da verdade. Para que a igreja possa estar de acordo com a programação. De acordo com o propósito de Deus. De acordo com o programa de Deus. Com a administração de Deus. Para que o Espírito possa nos conduzir em realidade. Em verdade. Das coisas que são celestial. Que foi dada a nós. Porque nós cremos. Amém? Não é o que nós podemos praticar pelo nosso esforço. É aquilo que Deus produz em nós quando nós cremos. É diferente. É a obra de Deus. Não é do homem. Se o homem pode fazer, então não é obra de Deus. É do homem. E a obra de Deus vem de cima. Amém, irmão? Amém. E essa obra, irmão, sabe? Ela foi criada antes de nós existirmos. Mas foi manifestada agora no Senhor Jesus Cristo, amém? O que Ele realizou por nós. Nesse mundo físico. E agora é nos concedido pelo Espírito Santo, quando nós cremos no Evangelho. Que o Evangelho, irmão, sabe, é toda a programação de Deus. Para que Deus cumpra o seu propósito e a sua vontade. Sabe, naquilo que Ele criou. Amém? Então, você vê que há uma necessidade de nós permanecer. Porque é de fé em fé que nós vamos avançando. Se nós abrir mão da palavra, irmão, logo não podemos, é o caso dos Gálatas. Vós perante o qual já foi representado como crucificado. Gálatas abriu mão da fé. Isso não quer dizer que aqueles irmãos que abriram mão da fé, isso não quer dizer que eles vão para o inferno. Não, não se trata disso. Mas alcançar o propósito de Deus fica difícil. Porque Deus tem um propósito. Deus quer estabelecer no milênio, sabe, o reino de Deus, nessa terra. Então, hoje a igreja não persegue a salvação, ela persegue sim o reino
estabelecido no milênio. Então hoje o trabalho de Deus é sair do Espírito, através da palavra. Naqueles que crerem, estão dispostos e se colocam na mão de Deus. Nós já estamos livres do largo de fogo, mas nós precisamos entrar no reino. E isso, então, irmão, precisamos ouvir a palavra, sabe? Ver como é que é isso. Qual é o programa de Deus para nós atingir essa meta? Porque ele fala aqui, se permanecerdes e não vos moverdes. Amém? Eu quero ler o capítulo 2 agora. Eu queria que essa questão ficasse bem, sabe? Porque, como nós falamos, irmão, ele começa a mexer na questão da fé, aqui, porque quando nós cremos, nós abrimos um espaço para o Espírito Santo nos conduzir através da palavra. Nós não ficamos não só no aspecto intelectual, permitindo que o Espírito Santo, irmão, conduza o nosso intelecto. Que o nosso intelecto não é suficiente para entrar na revelação. Podemos ler a história, perceber a gramática, mas a revelação nós dependemos do Espírito Santo, amém? Amém. E nós temos que crer. Crer é isso aí, é você confiar em Deus e desconfiar de você mesmo. O Senhor falou para João, parece, né? Quando era jovem, tu fazia o que queria. Quando chegar a ser velho, né? Outro te cingirá, te conduzirá. Pedro, né? Amém. Pedro, obrigado, irmão. Viu, irmão? Então, o que significa isso? Porque vamos dando passo de fé. Vamos deixando de confiar em nós. E confiar inteiramente no Espírito. Sabe? Mas olha assim, vou ler capítulo 2. Talvez eu não consiga o que eu quero realmente compartilhar. Mas eu vou ler para a gente poder apontar o que a gente quer. Porque quero que saibais quão grande combate tenho por vós, e pelo que estão lá Laodiceia, porquanto não viram o meu rosto em carne. Aqui a gente percebe que eles não conheciam Paulo. Eu estava vendo esse capítulo, ele estava falando que havia um combate constante. Paulo era um irmão que era perseguido. Imagine só, Paulo, irmão, apóstolo. Se nós, quando queremos servir a Deus, a gente temos a nossa experiência de uma barreira de treva nos impedindo de prosseguir, imagine Paulo, que era um irmão que tinha uma responsabilidade muito grande com o propósito de Deus, com a vontade de Deus, com a igreja. Deus deu algo através de Paulo, não só de Paulo como dos apóstolos. Como está escrito lá em Atos 1, ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus não só começou a fazer, né? Até que foi recebido de cima, nos céus, e ter dado mandamento pelo Espírito Santo aos apóstolos. Porque os apóstolos foram os que receberam, são os pioneiros, foram os primeiros que receberam o ministério da palavra. Que todo o programa de Deus, tudo que Deus realizou no seu Filho, foi dado ao Espírito Santo. Como é que nós recebemos isso? Como é que a igreja recebe isso? Que aquilo que está contido, essa obra que está contido, que aquilo que o Filho realizou na terra, está contido no Espírito. Como é que a igreja recebe isso? Através do ministério que ele dá aos homens. E Paulo foi um irmão, como os apóstolos, que recebeu esse ministério. Porque a finalidade de Deus é que a igreja receba, porque a igreja ela é o depositário do depósito de Deus. Ela é responsável por essa obra. Ela tem essa incumbência. Porque nós já lemos lá em Romanos
sabe? Que o evangelho não é só para a igreja. O evangelho é para todas as nações. No final do século, Deus também vai ter as nações com ele. No novo céu, na nova terra, as nações também estarão ali. Não sei se todas, mas todas que creem vão estar ali. Mas a igreja tem esse privilégio. Ela é a primícia. Amém? Temos que entender isso. Porque essa é a razão de nós sermos cristãos. Porque o objetivo de Deus, ele é coletivo, ele é com a igreja. Por isso que a igreja é o corpo de Cristo. E nós somos o membro desse corpo. Então ele está falando aqui de um combate. Porque Satanás se levanta contra. Me parece que ele fala que aquele que quer servir o Senhor piamente sofrerão, padecerão perseguição. Entende, irmão? Então ele está falando aqui de um combate. A gente não pode perder isso aqui. Que às vezes a gente... Eu estava falando para os irmãos, às vezes nós estamos em casa, estamos no nosso refrigério, sabe, nós estamos gozando de tranquilidade, mas lembre-se você, quando você não está em batalha, tem alguém batalhando por você. Às vezes nós estamos tranquilos, mas não pensa você que é tranquilidade não, irmão. Nós estamos num mundo cheio de treva. E se nós gozamos de tranquilidade, existe um que peleja por nós, que é o Senhor da glória, com os seus anjos. Não tem refresco não, é batalha, é guerra. Ah, mas não estou vendo bomba explodir do meu lado, nem bala perdida. Não é essa a nossa guerra. Eu moro lá na Rocinha. Quando tinha tiroteio, eu saía todo escondido dentro de casa, às vezes nem saía de ficar o tempo todo, porque o ambiente fala, tá ruim lá, bala, tiro. Mas, irmão, você já imaginou a guerra espiritual? Nós andamos em tranquilidade. Mas tem alguém pelejando por você aí, entende, irmão? No mundo espiritual. Para você ter essa tranquilidade. Essa tranquilidade, irmão, sabe, ela existe por causa da guerra que tem. Ah, o teu favor é o nosso favor, amém? Por isso que a Escritura fala, irmão. Se o Senhor não guardar, em vão é o sentinela. Em vão é o sentinela. Às vezes o Senhor permite, tá falando, irmão, às vezes o Senhor permite, irmão, a gente tocar um pouquinho só na luta, como ela é, um pouquinho só. Às vezes quando alguém está aí passando por luta. Né? Mas a luta é constante. Então ele está falando aqui uma coisa séria. É pela igreja. Voltando aqui para o 24, que ele fala aqui no 24:1. Regozijo-me agora. Olha, ele tinha prazer. Parece que Paulo parece que não era desse mundo, né? Porque ter prazer em tribulação, e parece que é masoquismo, mas não é masoquismo. Regozijo-me agora no que padeço por vós. Na minha carne cumpro o resto das aflições de Cristo, pelo seu corpo que é a igreja. Não que a morte do Senhor não fosse suficiente, mas há um cumprimento daqueles que querem, que tem como alvo o reino dos céus, tem como alvo o milênio. Busca, sabe, as coisas que são de Deus. Não tem o evangelho só para se dar bem fisicamente. Os que buscam o interesse de Deus, a causa de Deus, como diz Paulo lá em Efésios, por essa causa eu me ponho de joelho perante o Pai nosso Senhor Jesus Cristo, qual toda a família toma o nome no céu e na terra, para que sejais corroborado pelo seu Espírito no homem interior, para que Cristo habite pela fé no coração. Essa era a oração de Paulo. Porque é a mesma causa de Deus. É aperfeiçoar os irmãos em Cristo. É a nova criação, é o novo homem.
Vou ler o 2 de Colossenses. Para que seus corações sejam consolados, estejam unidos em caridade, enriquecidos da plenitude da inteligência para o conhecimento do mistério de Deus Cristo. Olha que capítulo, né? Interessante, irmão, né? Para que seus corações sejam consolados, estejam unidos em caridade. Ó, a palavra aqui, caridade, é um sinônimo de amor. No grego aqui, irmão, aqui a gente quase não percebe nada, mas no grego aqui é ágape. Ágape, o amor de Deus. Lembra do capítulo de João, que quando o Senhor, capítulo 20 me parece, que quando o Senhor pergunta para Pedro assim, Pedro, tu me ama? Pedro falou, Senhor, te amo, Senhor. Aí o Senhor perguntou pela segunda-feira, Pedro, tu me ama? Pedro falou, te amo, Senhor. Pela terceira vez o Senhor perguntou de novo para ele, Pedro, tu me amas? Ele falou, aí diz a Escritura que ele se entristeceu, que já era a terceira vez. Aí ele falou, eu te amo, Senhor. Ali quando a gente lê no grego, irmão, a gente percebe a diferença do amor que Deus está exigindo de Pedro. Porque ele está falando de apacentar as ovelhas. Aqui ele está falando de um amor que une os irmãos. Um amor que une. Para a gente entender isso, sabe? É que quando a Escritura fala, no grego ela faz diferença. No nosso idioma, amor é um M, é um A, um M, um O e um R, né? No grego não. Aqui é ágape. Lá, nesse capítulo, quando o Senhor pergunta ali, quando Deus, tu me ama, é ágape. Quando Pedro fala, eu te amo, é filhos. A Escritura faz diferença. Por quê? Porque nós, seres humanos, produzimos dois tipos de sentimento. O sentimento que é o eros, que é um tipo de amor, e o filhos, que é o sentimento que a alma produz. O ágape quem produz é o ser de Deus. Só Deus tem o amor ágape, que produz o ser de Deus. Mas nós cristãos, diz a Escritura, que ele derramou o seu amor através de quem? Do Espírito Santo. Nós temos o amor de Deus. E quando o Paulo está falando aqui de unidade, ele está falando desse amor. Porque o filho é um amor interesseiro. Se você me ama, se você gosta de mim, aí, irmão, somos um. Mas se eu não gosto de você, já tem uma divisão. Por isso que às vezes na igreja, sabe, tem afeição. Já viu? Eu me dou tão bem com essa irmã, aquela irmã ali, estou pisando em ovo para conversar com ela. Vamos orar. Ih, tá, lá vem uma irmã falando de tal. Tem um grupo dos irmãos, sabe? Que a Escritura manda a gente amar, mas nosso amor, a gente não percebeu que, sabe, é o puro sentimento filhos. Qualquer coisa que o irmão fala com a gente já fica já interrogado. O amor filho, irmão, não tem como se unir. Só o amor de Deus, amém? Esse é o amor que nos une. É incondicional. Tudo crê, tudo suporta, tudo sofre. Esse é o amor de Deus. Então, quando ele está falando desse amor aqui, sabe, temos que entender que amor é esse aí. E nesse sentimento nosso, sabe, que tem um preço. Nosso sentimento, filho, tem um preço. Mas o amor de Deus não, ele é incondicional, amém? Esse amor que o Espírito Santo quer trabalhar na nossa vida, na comunhão da igreja. Sabe por quê? Porque a igreja é o corpo de Cristo, amém, irmão? E ela não pode estar dividida. No aspecto físico que eu estou falando. Espiritualmente não. Nós estamos unidos no mesmo Espírito. Estou falando no aspecto prático, da nossa comunhão, da nossa convivência uns com os outros. Então nós temos que fazer uma correção no nosso sentimento. Às vezes é o filho. Quando a gente vem que está de biquíni. Estamos em dificuldade, temos que nos esforçar para estar com os irmãos, temos que orar, mas é necessário. Nós temos que estar nos policiando, vamos dizer assim. Qual é o amor que está? Qual é o amor que está sendo produzido em mim?
É o filho? É o Eros? É o ágape? Aí vai, ó. Caridade, plenitude da inteligência, para a caridade, enriquecido da plenitude da inteligência para o conhecimento do mistério de Deus Cristo. Então você vê, irmão, por que a unidade, por que o amor de Deus? Porque Deus quer dispensar esse mistério, que é o Filho dele. Aí diz assim, meu, em quem estou escondido todo o tesouro da sabedoria e da ciência. Onde está todo o segredo de Deus. Todo o tesouro de Deus. Não está no que Deus criou. Está no seu Filho. Até mesmo tudo que Deus é. O segredo está no seu Filho. Ele é o tesouro de Deus. Da sabedoria e da ciência. Ele é o segredo de tudo. Então você vê, irmão, que privilégio a igreja tem, né, irmão? Que coisa. Que riqueza maravilhosa. Que coisa grande. Mas às vezes nós, por não conhecer essa grandiosidade de Deus, é que qualquer coisa, irmão, nos faz mudar os nossos pensamentos, até o nosso alvo. Quantas vezes nós estamos fracos pelas coisas desse mundo? Não são as coisas espirituais que nos enfraquecem, são as coisas desse mundo. É a nossa meta. A Escritura fala, onde está o teu tesouro? Aí está seu coração. E às vezes nosso coração não está nesse tesouro aqui não, está em outra meta. Às vezes nós queremos fazer uma barganha com Deus para atingir nossas metas. Porque a gente não compreende ainda o que foi nos dado gratuitamente em Cristo. Deus mesmo se dispensando através do seu Filho, pelo seu Espírito, a igreja. A igreja não precisa de nada desse mundo. Ela tem tudo. Ainda que esse mundo aqui seja movido, a igreja ainda existirá em todo o seu poder e vigor. Porque ela está firmada em Cristo mesmo, em Deus mesmo. Amém, irmão? Amém. Pode a terra se estremecer, explodir, a igreja está firme, existirá sempre em Cristo. Nós estamos na rocha eterna. Então nós temos que, irmão, tomar posse do que Deus nos deu. Temos que ter cuidado, não ser igual a Esaú, que trocou a sua primogenitura por um prato de lentilha. Ó, ele não sabe do que ele abriu, irmão. Mão. Digo isto para que ninguém vos engane com palavra persuasiva. Aí, ó, tudo isso que ele falou, ele está no ó. Digo isso para que ninguém vos engane. Aqui que está o problema. Os colossenses estavam também com problema. Havia aqui uma investida do diabo para roubar o que os irmãos receberam pela fé. Queria que a igreja se movesse da fé, porque era abrir mão da palavra, dos ensinos que eles tinham, o qual permitiu ao Espírito Santo trabalhar com eles, aperfeiçoá-los. Como eu disse, porque Deus tem um propósito. E a igreja precisa da palavra, conhecer, se aprofundar. Então eu só digo isto para que ninguém vos engane com palavra persuasiva. Que ainda que esteja ausente quanto ao corpo, contudo,
Espírito estou convosco, regozijando e vendo a vossa ordem e firmeza da vossa fé em Cristo. Como, pois, recebeste do Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele, arraigado, edificado nele, confirmado na fé, assim como foste ensinado, crescendo em ação de graça. Tende cuidado. Tende cuidado. Lembra de Adão, né? Que o Senhor colocou no jardim do Éden, né? Que ele deveria lavrar, mas fala ali de guardar. Então havia um perigo ali, né, irmão? Então aqui também está chamando a atenção dos irmãos. Tende cuidado. Para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias vãs, sutileza, segundo a traição dos homens, segundo o rudimento do mundo, e não segundo Cristo. Porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Está-se perfeito nele, que é o cabeça de todo o principado e potestade. O qual também está circuncidado com circuncisão, não feita por mão no despojo do corpo, da carne, circuncisão de Cristo. Sepultado com ele no batismo também, ressuscitaste pela fé no poder de Deus, que és todos mortos. E quando vos estavas mortos no pecado, na incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todas as ofensas, havendo riscado a cédula que era contra nós, nas suas ordenanças, o qual de alguma maneira nos era contrária, tirou do meio de nós, cravando na cruz, despojando os principados e potestades. E o expôs publicamente dele, triunfou em si mesmo. Portanto, ninguém vos julgue pelo comer, pelo beber, por causa dos dias de festas, ou da lua nova, ou dos sábados, que são sombras das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. Aqui no 16, no 16, 20, diz assim mesmo, ó. Se, pois, estás morto com Cristo quanto ao rudimento do mundo, porque vos carrega ainda de ordenança como se vivesse no mundo? Irmão, ele fala aqui da filosofia e também está falando do judaísmo. Só que interessante que ele coloca no mesmo pé de igualdade a filosofia com o judaísmo. Ele fala que são rudimento do mundo. Olha o que está acontecendo. Aqui no... Ele fala assim, no 16:2. Portanto, ninguém vos julgue pelo comer, pelo beber, por causa de dias de festa ou de lua novas, que são sombras das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. Nós estivemos vendo esse capítulo aqui, não sei se não vai dar para a gente compartilhar, que é um pouco extenso. O que sucede é que os colossenses estavam sendo obrigados a guardar a lei. No caso aqui, festas, o sábado. Por exemplo, aqui ele está falando das festas que eram comemoradas durante o ano. Eram 3 festas que tinha durante o ano, que Israel comemorava. Mas dentro desses 3 festejos, eram comemoradas 7 tipos de festa. Eram comemorados 7 tipos de festa. Então Israel comemorava durante o ano 7 festas. É o que ele está mencionando aqui, que eles estavam sendo obrigados agora a festejar de novo. Então Paulo está falando que aquilo era sombra, algo que ficou lá, sabe? Que agora a igreja não precisa mais da sombra, ela vive a realidade. Então, nós estivemos vendo com os irmãos, essas festas que eram sombra, mas que aquelas festas que eram comemoradas, que eram dias especiais para Israel, hoje a igreja não precisa comemorar elas, nem todas. Porque agora a igreja, irmão, vive a realidade daquilo que eles comemoravam. Israel era uma nação que comemoravam algo que ia acontecer no futuro. Era a única nação que fazia isso. Todas as nações comemoram aquilo que já aconteceu. Nós comemoramos 7 de setembro, algo que aconteceu. Nós temos vários festejos,
do nosso país, daquilo que é um dia especial do nosso país. Israel comemorava, sabe, as festas, aquilo que ainda ia acontecer. Porque Israel tinha um Deus presciente, amém? Por exemplo, aqui, né? Que festas são essas? Eram 7 festas. Primeira, a festa da Páscoa, a festa do Pão Asmo, a festa das primícias, a festa do Pentecoste, a festa das trombetas, a festa da expiação, as festas do tabernáculo. Onde que nós vemos isso? Levítico 23, depois vocês em casa podem ler. Vocês vão ver essas 7 festas ali em Levítico sendo ordenada por Deus para que Israel pudesse comemorar. E nessas festas, sabe, irmão, ali já estava representado de uma forma tipológica aquilo que Deus ia realizar. Que como nós lemos em Romano, já havia uma notificação no Velho Testamento daquilo que Deus estabeleceu em Cristo antes da fundação do mundo. Já estava notificado no Velho Testamento. Eu creio que os profetas se escreveram, não entendia, mas os apóstolos entenderam. Olha que Jesus falou: quem crê em mim, como diz as Escrituras, rio de água viva fluirá do seu interior. Porque é nas Escrituras onde estava relatado acerca do Messias, daquilo que ele ia sofrer na terra, daquilo que ele ia realizar na terra. Já estava de uma forma tipológica, encoberta no Velho Testamento. Só para a gente entender isso, abre aí Hebreus 10. Olha o que fala Hebreus 10. Porque, tendo a lei a sombra dos bens futuros, não a imagem exata das coisas, nunca pelo mesmo sacrifício, que continuamente é oferecido, cada ano pode aperfeiçoar ao que ele se chega, viu, irmão? Porque a lei é a sombra dos bens futuros, mas a igreja desfruta desses bens hoje, amém? Da realidade que estava representado no Velho Testamento. No caso aqui nós vamos ver rapidamente, estava representado nas 7 festas. Primeira festa que era comemorada em Israel era no primeiro mês do ano, no calendário judaico. No nosso calendário, o primeiro ano do mês, no nosso calendário é janeiro. No calendário hebraico não é janeiro, é Abib, ou então Nissan. É o primeiro mês do ano do calendário judaico. No Abib era comemorado 2 festas, a Páscoa e a festa do Pão Asmo. Porque o que representa a Páscoa? A Páscoa representa a morte do Senhor. Cristo crucificado. Ele é a nossa Páscoa, como está escrito lá em Corinto 5. Podemos ver isso? Vê as horas aí, tá? Quando for para me reduzir. É capítulo 5, 1 Coríntios. É 7. Limpar, pois, do fermento velho, para que seja uma nova massa, assim como está sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi crucificado por nós. Porque passamos festa, viu como está falando de festa? Porque, irmão, era o que eles comemoravam lá, a Páscoa. A igreja não precisa comemorar mais aquelas festas, porque Cristo é a nossa Páscoa, amém? Porque sabe o que significa Páscoa? É Cristo crucificado. Por que era comido junto com o pão asmo?
que existem dois aspectos na morte do Senhor. A Páscoa representa o aspecto jurídico. Sabe o que aconteceu? O pecado não só causou uma condenação eterna, física, mas também causou um dano no nosso organismo. Não só fomos condenados fisicamente, não só a Páscoa trata com aspecto jurídico, mas também, irmão, precisamos de Cristo como nosso alimento. Ele é o pão asmo, amém? Ou seja, que o pecado não só causou dano físico, causou dano moral, causou dano no nosso espírito, dano na nossa alma. Agora Deus não só nos livrou da condenação eterna. Agora Ele precisa nos livrar de nós mesmos, porque nós temos uma natureza maligna. Como Paulo falou, eu quero fazer o bem, eu concordo com Deus, mas não consigo. Quando eu vejo, já chutei o balde. Estou cheio de conhecimento, conheço a Bíblia, de Gênesis e Apocalipse. Mas ainda não tenho domínio próprio. A circunstância me faz fazer coisa que eu não tenho domínio. Quando vi, já dei uma frigideirada na cabeça do meu marido já chutou minha canela. Os dois vão pedir perdão a Deus. Mas eu estou cheio de conhecimento. Porque, irmão, o pecado não só causou dano físico no nosso corpo. O nosso caráter também sofreu. Então, por isso que está representado aqui na Páscoa o aspecto jurídico daquilo que o Senhor fez por nós. Ele pagou um preço. Ele derramou seu sangue por nós. Como está escrito lá em Êxodo 12. E quando o Senhor viesse no Egito, ele olhar o sangue derramado que estava nos portais dos umbrais. Quando Deus olha, sabe, para nós entrar na presença de Deus, não é porque nós somos bons, não. Porque nós merecemos, nunca fizemos o mal. Ele olha para o sangue. Quando Arão entrava no Santíssimo, ele tinha que entrar com sangue. Não é porque eu sou bom, porque fiz uma obra boa. Não é porque eu oro muito, acordo de madrugada. Não é porque eu compartilho, leio as escrituras. É por causa do sangue. E diz ali Apocalipse, eles venceram pelo sangue do Cordeiro. É o sangue derramado. Amém? Nós temos que crer nisso aí. É pelo sangue. Então esse é o primeiro aspecto. A Páscoa. Mas Deus não só quer nos livrar da condenação eterna. Isso não é suficiente. Esse trabalho não foi suficiente. Então tem um pão asmo. Precisamos nos alimentar dele. Que nós precisamos obedecer a ele. Fazer a sua vontade. Então nós precisamos, como está escrito, receber a palavra em voz enxertada, qual pode salvar as vossas almas. É um outro tratamento. Então nós temos que nos alimentar dele. Ele é o verdadeiro pão que desceu do céu. Então essas duas festas eram juntas. Uma que trata o aspecto jurídico. Vocês querem ver isso? Onde Paulo trata isso? Romanos, me parece, 4. Vou ler Romanos 5, irmão, parece. Romanos 5, 7 e diante. Porque apenas alguém morrerá por um justo, pois poderá que pelo bom alguém ansa morrer. Mas Deus prova o seu amor para conosco, que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora sendo justificado pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Que se nós, sendo inimigo, fomos reconciliados com
com Deus pela morte do seu filho, muito mais já estando reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Viu? São dois tipos de salvação aqui. Dois aspectos. Um que trata o aspecto jurídico, o outro que trata o aspecto orgânico. Precisamos ser libertos. Uma coisa é a gente ser salvo. Amém. Somos salvos. Outra coisa é eu ser liberto. São duas coisas diferentes. Somos salvos porque nós cremos no que o Senhor fez por nós. Essa é uma salvação instantânea, onde nós fomos gerados no Espírito. Agora, Cristo habitar em nosso coração é um outro processo de salvação. É pela vida. Precisamos nos alimentar dele, comer dele, beber dele. Porque nós precisamos ser libertos de nós mesmos. Então, por isso que essas festas eram comemoradas juntas. Bem, a terceira festa era as primícias. Que era quando eles produziam os primeiros frutos da terra. Então, os primeiros frutos da terra, eles faziam umas festas. Eram as primícias do que eles escolhiam. Era para Deus. As primícias representam Cristo ressuscitado. Porque ele foi morto. Você vê a sequência? As primícias não é antes da Páscoa. É depois da Páscoa, depois do pão asmo. Então fala, sabe, da ressurreição. Então a primícia fala da ressurreição. Cristo se apresentou no céu. Um capítulo que a gente pode ler aqui, Romanos 1. Esse mesmo. Romanos 1, versículo 1 em diante. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, o qual antes havia prometido pelo seu profeta na Santa Escritura, a qual, acerca do seu filho, que nasceu da descendência de Davi, segundo a carne, declarado Filho de Deus em poder, segundo o Espírito de santificação pela ressurreição dos mortos, Jesus Cristo nosso Salvador, pelo qual recebemos a graça e o apostolado para a obediência da fé entre todas as nações, pelo seu nome, viu, irmão? Ele se apresentou ressuscitado, ou seja, que a ressurreição, sabe, é a aprovação de Deus. Deus prova que ele é o Filho de Deus. Ele é o Messias. Deus aprovou essa obra. Tudo aquilo que ele realizou na sua humanidade, morte, foi apresentado na sua ressurreição. Aí tem Deus o novo homem. Tem Deus a nova criação. Isso é o que Deus quer. Então esse Cristo ressuscitado, apresentado diante das autoridades, aquilo que estava no coração de Deus, Deus apresenta agora. A obra de Deus, que não era conhecida, mas que estava no coração de Deus. Deus apresenta esse projeto. Diante de toda a criação, de todas as autoridades celestiais. Agora sim, Deus pode dar continuação ao seu propósito, à sua obra. Primeiro foi apresentado esse Cristo ressuscitado, com toda a obra de Deus, tudo que Deus queria, ele conseguiu no seu Filho. Está aprovado. Esse é o homem que Deus queria para governar a criação, que ele colocou diante do seu trono, para governar. Assim foi feito o homem, para governar. Por isso que ele é a imagem de Deus. Foi feito a imagem de Deus. Então veio o Filho e restaurou essa imagem em nós. E nos supriu da vida de Deus. Porque Adão não pôde comer da árvore da vida. Por causa do pecado. Deus lançou ele fora do jardim. E colocou o querubim entre a árvore da vida. Mas agora o Filho de Deus, ele é o pão da vida. Nele está contido toda a obra de Deus. Ele é perfeito. Ele é o homem que Deus quer. Para a eternidade.
todos aqueles que querem, mas essa obra é para toda a humanidade. É para todos, sem exceção de nenhum. Mas é claro, tem que crer, amém? Precisa crer. Para poder receber gratuitamente, por graça. Ele está aí. Essa é a proposta de Deus para todas as nações. O ser humano quer alcançar a eternidade através do elixir, da ciência, através da física. Mas, irmão, em nenhum desse lugar tem eternidade. A eternidade é o próprio Deus, amém? Deus é a eternidade, Ele tem a vida eterna. Ele é o único ser que tem a vida eterna. E ele deu essa vida para nós em Cristo. Cristo, quem tem um filho tem a vida eterna, diz lá. Então essa é a obra de Deus. Esse é o programa de Deus. Está aí também a proposta de Deus. Entre muitas propostas, cada governo tem uma proposta. Deus que é governo também tem a sua proposta. E a proposta de Deus está no seu Filho. Deus deu prova disso quando ressuscitou ele dentre os mortos, amém? E colocou a sua destra. Não tem como dar errado. Ele venceu a morte. Ele tem um corpo glorificado. Diz lá em Tessalônica, Cristo que é a vossa vida. Quando manifestar será igual, semelhante a Ele. Cristo é a vossa vida. Então agora que Deus tem a sua obra realizada no seu Filho, para todos que crerem, para todas as nações, como nós já vimos, agora nós temos a próxima festa. A festa da trombeta, que é a proclamação de Cristo. Ou seja, Cristo sendo proclamado a todas as nações, a todos os povos e nações. Porque o propósito de Deus, a proposta de Deus é para todos os seres humanos na face da terra. Não adianta construir espaçonave para outro planeta. Não adianta Aeroman, nem Superman. É Cristo. É Jesus Cristo. E esse crucificado. Essa é a proposta de Deus para todo homem que quer viver eternamente. Porque, irmão, essa terra aqui, ela não é permanente. Ela é transitória. O que é permanente é o novo céu e a nova terra. E o que Deus está fazendo hoje, o que Ele fez no seu Filho, é para a eternidade. É para ser desfrutado no novo céu e na nova terra. Também aqui, mas, na plenitude, no novo céu e na nova terra. Então, por isso que, o Evangelho está sendo anunciado a todas as nações. Diz a Escritura, quem crê será salvo. Quem não crê, já está condenado. Porque essa é a proposta de Deus. Não tem outro meio. O único meio é Jesus Cristo. Então, por isso que o Evangelho está sendo anunciado a todas as nações. Então, essa é a quinta festa. Eu estou falando aqui rapidamente por causa do tempo. A sexta é a expiação. Era a sexta festa. O que é expiação? Era o que era feito no Santíssimo. Para os irmãos entenderem. No tabernáculo tinha 3 partes. Tinha um átrio exterior e tinha uma cabana com 2 lugares, com 2 cômodos, que se chamava de Santo e o Santíssimo. Então tinha 3 partes, o átrio exterior, o Santo e o Santíssimo. No Santo, no átrio, tinha uma bacia de bronze com água. E em frente ao lugar santo,
mas na parte do átrio, tinha um altar de bronze, onde era sacrificado cordeiro e os animais. E o sacerdote, quando ia sacrificar o animal, primeiramente ele lavava a mão naquela bacia, com água, que era feita de bronze, dos espelhos das mulheres de Israel. A bacia com água era feita do espelho das mulheres de Israel, que elas se miravam naquela época, naqueles bronze polido, então elas, sabe, via ali, então aquelas peças ali o Senhor pediu para construir aquela bacia ali. E logo, antes de entrar no santo, passava pelo altar, onde a vítima era morta, e o sangue daquela vítima era levado pelo sumo sacerdote até o Santíssimo e colocado em cima da arca, no propiciatório, que era a tampa da arca, onde tinha 2 querubins, olhando para o sangue que era posto por Arão, ou seja, o sumo sacerdote. Havia 2 querubins, sabe, na tampa, um de um lado direito e do lado esquerdo, e no meio onde era posto o sangue. E os querubins olhavam para o sangue. Sabe, porque foram os querubins que foram colocados, que esconderam que ocultaram a árvore do homem, lembra? Ao redor, lá no jardim do Éden. Porque o homem não podia mais entrar na presença de Deus. Para entrar na presença de Deus só com sangue. Quem quiser entrar na presença de Deus sem sangue, é fulminado na hora, pelos querubins. Se Arão ousasse entrar no Santíssimo sem sangue, ele morria. Ele virava um churrasco. Churrasco de Arão. Que é com sangue. Ué, mas não foi suficiente o cordeiro crucificado, pascual? Não. Na cruz foi feito várias coisas a nosso favor. É verdade que ele morreu por nós, mas ainda nós precisamos do sangue. Porque Deus sabe, irmão, como cristão, ainda nós cometemos pecado. Então ele é a nossa propiciação, amém? Que é a mesma coisa de expiação. Expiação é o hebraico. Propiciação é a mesma coisa, sendo que é grego. Então, expiação e propiciação é a mesma coisa. Isso a gente pode ver lá em 2 João. 1 João, me parece que 2, vamos ver. Diz lá que ele é a nossa... Os homens suportam... Só para me terminar aqui rapidinho, estou falando rápido. Estou correndo. João 2, 1 e 2. Meus filhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo justo. Ele é a propiciação pelo nosso pecado. Não somente pelo nosso pecado, não só pelo nosso, mas pelo todo mundo. Viu, irmão? Porque a obra de Deus é para todos. Só desfruta aqueles que crê. Então é isso aí. Então porque, como eu falei, tem esse processo da nossa alma ser salva. Então, se não houvesse a expiação, no primeiro pecado que nós cometêssemos, sabe o que ia acontecer? Nós íamos ficar reprovados, sem poder estar na presença de Deus. Mas nós pecamos, não que vamos pecar, mas às vezes nós cometemos delícias, então nós recorremos o sangue. E a nossa comunhão é restaurada imediatamente. Quando nós pedimos perdão, o sangue da expiação entra em ação. Aí, você já viu, na minha experiência eu percebo isso. Quando eu caio num deslize, eu peço perdão ao Senhor. Aí eu vejo que, no que eu me humilho, eu vejo que de novo abre a porta de Deus para mim. Porque eu ainda tenho fraqueza. Então, você vê, a sexta festa é expiação. Nós ainda precisamos do sangue. Até que sejamos libertos. Por isso que o Watchman fala sobre isso. Sobre, sabe, o pecado
no plural e o pecado no singular. O pecado no plural, entre ação e sangue. E o pecado no singular é que precisamos ser libertos. Mas todas essas provisões, o Senhor já fez na cruz. Amém? Entende, irmão? Então a expiação é a sexta festa. Você vê como tem uma ordem lógica, né? Tudo, né? E a sétima festa é a festa do tabernáculo, que fala do milênio, onde Deus vai estabelecer o seu reino nessa terra, durante 1000 anos. Então o tabernáculo representa, sabe, o reino de Deus sendo estendido às nações. Amém. Onde que a gente vê isso? Um capítulo no Velho Testamento. É Zacarias 14. Vamos ver lá. Zacarias 14. Eu vou ler, depois você pode ler isso aí todo o capítulo em casa. Vou ler 16 em diante. Acontecerá que todos os que restarem de todas as nações que vierem contra Jerusalém subirão de ano em ano para adorar o Rei, o Senhor dos Exércitos, e para celebrar a festa da cabana. Acontecerá que, se alguma das famílias da terra não subir a Jerusalém para adorar o Rei e o Senhor dos Exércitos, e não virá sobre ela a chuva. Então essa é a festa que vai ser também comemorada, festejada no milênio, que é o próximo tempo que vai vir. É o que a igreja busca hoje. Amém? Então tem essas sete festas, irmão, que era comemorada, né? Que nós vemos que tem um sentido espiritual. Não vai dar para a gente compartilhar, mas só nós vamos ficar por aqui. Amém, irmãos? A gente tinha algo a tocar mais essencialmente, mas a gente precisava de um tempo melhor. Nós vamos ficar por aqui, não sou Jesus. Por causa do tempo.